Bom dia, hoje é dia 4 de novembro, terça-feira, e eu sou o Alan Blanco. Então, bora começar o dia bem informados. Começando com duas manchetes bem importantes. A chinesa Geely adquire 26% da Renault Brasil e vai produzir carros agora lá no Panamá. Também a Kimberly-Clark compra a Kenvue, que era da Johnson & Johnson, dona do Tylenol e da Listerine, por 40 bilhões de dólares. E no episódio de hoje nós temos perdão presidencial, bilionários voando em jatinho, criptomoedas tentando dominar os Estados Unidos e do outro lado do mundo, Trump, Xi Jinping, Taiwan e guerra silenciosa dos chips de IA. Então vamos falar sobre Changpeng Zhao. Você se lembra desse nome? Ele é o fundador da Binance, que recebeu um perdão de Trump e já quer transformar os Estados Unidos na capital das criptos. Essa história do fundador da Binance é uma baita novela, então a gente vai falar sobre isso hoje também. Também vamos mergulhar na política internacional, com Trump dando declarações, vamos dizer assim, enigmáticas sobre Taiwan, China e os semicondutores mais avançados do planeta. Então, prepare-se porque hoje o episódio mistura bilionários, política, tecnologia e, claro, aquele suspense que só a geopolítica sabe entregar muito bem nos últimos dias. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, do nosso podcast, é só entrar no nosso perfil, colocar para seguir, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. Vamos lá! Então, hoje temos perdão presidencial, bilionário voltando do exílio e, claro, criptomoedas invadindo os Estados Unidos. O que acontece? O Changpeng Zhao, o famoso CZ, cofundador da Binance, ganhou um perdão de ninguém menos do que Donald Trump. Horas depois da decisão, CZ já estava fazendo o que qualquer bilionário faria, postando no X. Isso de dentro de um avião particular, tá? Ele não estava na casa dele, na privada, nem nada. Ele escreveu que está profundamente grato pelo perdão e agradeceu a Trump por manter o compromisso dos Estados Unidos com a justiça, a inovação e o equilíbrio. Palavras dele. Olha, justiça a gente até tenta entender. Inovação também, mas equilíbrio? Olha, talvez seja equilíbrio entre seguir a lei e não seguir tanto assim, quem sabe. Mas ele já até mandou o recado. Ele quer transformar os Estados Unidos na capital das criptomoedas e impulsionar a Web3 no mundo inteiro. É o famoso liberou. Então agora vai. E, gente, esse perdão, ele encerra a saga que começou quando ele se declarou culpado por falhar em impedir lavagem de dinheiro e deixou o cargo de CEO da Binance. Tá, e agora? Agora a porta tá aberta para a CZ focar no seu grande objetivo, que é entrar de vez no mercado americano de cripto, um dos poucos lugares onde a Binance ainda não brilha do jeito que ela gosta. Tipo, 50% do mercado mundial de Bitcoin brilhando. Então, para ter uma ideia do quanto a Binance não é presente nos Estados Unidos, vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Esse gráfico mostra a participação de mercado das principais plataformas de negociação de Bitcoins nos Estados Unidos. Os dados são da Kaiko, com base no volume de negociação até o dia 23 de outubro de 2025. Então a gente vê que a Coinbase domina o mercado americano com folga, quase aí 50% de todo o volume das negociações de Bitcoin passa por essa plataforma. É uma liderança, vamos falar assim, né, bem expressiva. Em seguida vem a Kraken, com cerca aí de 14,5%, a Bitstamp com 12,3% e a Gemini com 10,9%. Outras corretoras menores somam 11,6% do mercado no total. Mas o que realmente chama atenção é a posição da Binance US, com apenas aí 0,75%, ou seja, menos de 1% do volume total. Isso ajuda a gente a entender o contraste entre as duas plataformas. A Coinbase é vista como uma empresa pioneira e confiável lá nos Estados Unidos, com forte presença local e uma imagem sólida junto aos reguladores. Já a Binance, apesar de ser uma gigante global, enfrenta restrições regulatórias no mercado americano. Então, isso é uma explicação aí por que esse espaço pequeno na fatia do mercado. Segundo especialistas nos Estados Unidos, o efeito do perdão é tão amplo que ele pode voltar a se envolver com a Binance, suas subsidiárias e o que mais ele quiser. Resumindo, ABK liberado, todas as funções habilitadas novamente. E o timing não poderia ser mais simbólico, tá? Porque Trump tem se apresentado como o melhor amigo das criptos. Vale lembrar que a sua família está lucrando com o setor e recentemente a Binance ajudou uma empresa ligada ao Trump a lançar uma stablecoin que deve render dezenas de milhões por ano. Críticos democratas já gritaram: olha o conflito de interesse aí. E a Casa Branca respondeu com: a gente revisou tudo isso aí, tá? Com seus advogados. Olha, a questão é que o perdão pode facilitar bastante a vida da Binance nos Estados Unidos, onde a empresa ainda opera de forma limitada como a Binance.US. E já existem planos para a operação, tá? Seria unir a operação americana com a global ou até colocar uma plataforma internacional para operar diretamente no país. Analistas dizem que esse ciclo do mercado cripto é puxado por investidores institucionais dos Estados Unidos. E é aí que CZ quer focar. A
A ideia é então reintegrar a Binance US ao ecossistema global e liberar para os americanos toda a liquidez e os produtos turbinados da Binance. Basicamente, destravar os brinquedos legais. E o mercado adorou. A BNB Token da Binance subiu até 8% no mesmo dia da notícia. Afinal, bilionário livre é igual a token feliz. É uma equação simples aí. CZ tem uma fortuna estimada em 58 bilhões de dólares. Além disso, ele controla grande parte do ecossistema em torno da BNB. Seu family office, a WZI Labs, financia vários projetos. Uma das blockchains da Binance hoje tem quase 9 bilhões de dólares em ativos e já é a terceira maior do mundo, atrás só da Ethereum e da Solana. Olha, nada mal para alguém que não podia trabalhar com finanças até outro dia, né? Desde setembro de 2024, depois de ser libertado, o CZ voltou a aparecer em eventos, encontrou startups, retomou relações políticas e deu a volta ao mundo promovendo a cripto. Na conferência Token 2049 em Dubai, ele brincou que ainda é jovem, que não dá para jogar golfe o dia inteiro e que continua fazendo de 8 a 10 reuniões por dia. Quantas reuniões você consegue fazer aí do outro lado? Meu limite acho que é umas 4, hein? 4 tá bom demais. Inclusive, nas últimas semanas, ele atualizou seu perfil no X, tirou o ex-Binance e deixou só @Binance. A internet viu, interpretou e concluiu. Ele quer o trono de volta. Richard Teng, o atual CEO, já deve estar atualizando o LinkedIn discretamente ali, fazendo o networking dele. Apesar disso, alguns próximos à CZ dizem que ele está mais leve fora da cadeira de CEO e que pode não querer voltar ao estresse da chefia. Mas, fundador é fundador, a gente sabe. O desafio, então, é os Estados Unidos não são um território fácil, a gente sabe também. A Binance US tem menos de 1% do mercado americano, enquanto a Coinbase reina por lá como a Binance reina no resto do mundo. A Binance já mostrou que consegue superar concorrentes com preços agressivos, marketing muito forte também e risco discutível. Mas também teve tropeços, problemas técnicos em momentos de liquidação, críticas sobre taxas altas para listar tokens e um escrutínio grande sem CZ na liderança. Ainda assim, o perdão pode ser o empurrão que faltava para a Binance expandir globalmente. Inclusive na Ásia, a Coreia do Sul aprovou recentemente a aquisição da exchange GoPax, depois de mais de 2 anos empacada. Ou seja, portas abrindo, mercados voltando, bilionário sorrindo. Analistas dizem que, com o perdão, CZ deve sim se envolver mais nas operações. E quando um fundador volta para o volante, normalmente significa aceleração. Não exatamente no limite de velocidade regulatório, mas ainda assim aceleração. Então a gente está oficialmente falando aí de uma nova temporada da novela Binance, Perdão, Poder e Blockchain. E o primeiro episódio já começou com uma mensagem postada do alto dos céus. Literalmente. Pois é, quem diria? Nos Estados Unidos, um padrinho político e a Binance ganhou de volta o seu protagonista. E bom, hoje vamos falar também sobre Donald Trump, China e Taiwan. Sim, mais um capítulo da outra novela. Aí já é a novela das 9, que na verdade poderia ser muito bem uma série da Netflix. Recentemente, Trump deu uma entrevista à CBS e disse que a China conhece os riscos de qualquer ataque a Taiwan. Mas, como de costume, ele não disse explicitamente se os Estados Unidos interviriam militarmente. Ou seja, falou, mas não falou. É um mistério bem grande aí, versão política do, sei lá, vamos ver. Trump afirmou que Xi Jinping entende o que está acontecendo se o Exército da Libertação Popular tentar intervir em Taiwan. Quando a apresentadora Norah O'Dell pediu detalhes, ele respondeu, abre aspas, não quero revelar, não posso revelar meus segredos, fecha aspas. E olha, segundo Trump, Xi e outros líderes chineses disseram em reuniões que nunca agiriam contra Taiwan enquanto ele fosse presidente, porque conhecem as consequências. Basicamente, Trump quer passar aí a mensagem de que os Estados Unidos apoiam Taiwan militarmente se houver agressão, mas ali do jeito que ele gosta, deixando tudo meio enigmático. E olha, ao mesmo tempo ele gerou certa preocupação em Taiwan, ao dizer que o país ficou com a indústria de chips dos Estados Unidos, mas que deveria fazer muito mais para se defender do PLA, que é o Exército da Libertação Popular, que tem intensificado atividades em torno do arquipélago nos últimos anos. E bom, contexto. Pequim, a China, claro, continua vendo Taiwan como território que precisa ser reunificado algum dia, se necessário, pela força. Taipei, por outro lado, rejeita essa visão e o presidente Lai Ching-te tem colocado a preparação da democracia para qualquer emergência como prioridade desde que assumiu o cargo. Essa situação é ainda mais complicada por causa da chamada ambiguidade estratégica dos Estados Unidos. Em outras palavras, Washington se reserva o direito de usar a força, mas nunca diz claramente se vai ou não intervir. Olha,
Se for falar de forma simples, é a política do vou deixar você pensando que eu posso, mas talvez eu não queira. E pelo que parece, talvez não foi discutida nas recentes conversas entre Trump e Xi, que é um sinal de baixa confiança política entre os dois países, segundo especialistas. Wen-Tzi Sang, do Atlantic Council, resumiu bem essa história. Qualquer grande acordo envolvendo Taiwan exigiria altíssima confiança entre os Estados Unidos e a China. Isso não existe, especialmente sob uma administração que ele chama de transacionalista. Ou seja, cada acordo é tipo um leilão. O que você me dá, eu te dou. Mas a gente não confia no outro muito ainda. E Trump também falou sobre o lado comercial da história, tá? Quando perguntado sobre o acordo com China e Coreia do Sul, ele disse que sempre achou melhor fazer bons acordos e se dar bem com a China. Abre aspas. Acho importante que a China e os Estados Unidos se entendam, e nós nos entendemos muito bem no topo, fecha aspas. E por fim, Trump comentou também sobre os chips da Nvidia, que são essenciais para a inteligência artificial e semicondutores avançados. Ele disse que não permitiria que os Estados Unidos vendessem os chips mais avançados para a China, embora negociações em outros níveis possam ocorrer. Antes das conversas com Xi, havia a ideia ali de incluir o chip Blackwell da Nvidia na pauta, mas acabou não sendo discutido. Ou seja, a China pode continuar negociando com a Nvidia, mas só nos chips menos poderosos, nada de superpoderes tecnológicos aí por enquanto, China. Então, resumindo aqui, Trump fala, mas não diz. Xi sabe, mas não revela. Taiwan se prepara, mas torce para que ninguém faça bobagem. E a Nvidia continua vendendo, mas só o que ela pode vender. Uma novela aí geopolítica com tecnologia e chips de alta performance como figurantes. E bom, gente, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News. Lembrando que a gente tem um perfil no Instagram agora, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês seguir, fica atualizado também todos os dias, né, depois do episódio. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio e até logo. Big beijo.